Bom dia, boa tarde, boa noite, nação sincera! Nós estamos mais uma vez unidos em hora marcada. Agora a gente vai conversar e eu tô pronta para abrir meu coração com você com algumas coisas que são realmente desabafo. Se eu tiver errada, você coloca aí, Letícia, não concordo, acho assim, nada a ver essa tua opinião. Eu tô pronta para respeitar a sua também. Tô com o meu esboço aqui, porque eu não quero esquecer o que eu tenho para jogar aqui na mesa, mas antes disso, já quero agradecer por Itália Matriz, por sempre estar do meu lado, sempre proporcionar aquele momento delicioso e poder me ajudar a fazer esse canal crescer. Meu Deus, que alegria, que privilégio! E se você está precisando de um combo para sua festinha de aniversário, já corre lá que tem vários combos promocionais, tem muita coisa boa, muita coisa legal e eu tenho certeza que você não vai se arrepender, você vai me agradecer depois. Então, eu quero, dito isso, aproveitar o gancho aí da Portitalha para dizer que hoje nós vamos conversar sobre algumas dicas de etiqueta. Entendeu? Umas regrinhas sociais que não são ditas, mas que são muito bem-vindas. Aí se você disser: "Letícia, eu não concordo, acho que isso aqui não é uma regra, acho que isso aqui não roda sempre, não é bem por aí", tudo bem. Talvez isso seja um reflexo da ambiência social em que você está inserida. Mas se você começar a mudar os seus padrões, talvez você melhore também a sua ambiência, entendeu? Fica essa dica aí já no ar também. A primeira dica, já que eu falei que ia aproveitar a deixa da Portitalha, é: gente, você foi convidado para ir para casa de alguém, não chega de mãos vazias, entendeu? Eu sempre falo, né, que quando eu converso um pouco sobre isso, eu estava uma vez conversando com a minha mãe, inclusive, sobre isso, falei assim: "Mãe, eu gosto muito da nossa cultura de igreja, porque tem aquele costume de pequenos grupos, então sempre que as pessoas vão se reunir, passa aquela lista de quem vai levar o quê. E você meio que, querendo ou não, vai sendo ensinado a nunca chegar de mãos vazias, né, nas reuniões, você sempre leva: "Ah, vou levar um bolo, vou levar um suco, vou levar alguma coisa". E quando você chega na casa de alguém e você sempre leva alguma coisa, isso faz de você cada vez mais bem-vindo. Parece insignificante, mas não é. Sabe, eu tenho uma amiga que sempre que ela chega na minha casa, ela traz alguma coisa. E esse alguma coisa é mais aleatório do que você pensa. Tipo, teve uma vez que ela chegou lá em casa e ela chegou com um brinco, sabe, um brinco. Ela botou um brinco num saquinho e disse: "Tá aqui, amiga, eu trouxe esse brinco pra você". E eu achei tão legal, eu achei aquilo tão maravilhoso, eu não esperava absolutamente nada. E não espero, mas é legal você sempre deixar portas abertas, chegando nos ambientes levando algo, sabe. E não é indireta pra ninguém, eu tenho muitos amigos também que são de casa que chegam lá em casa sem nada, tá começando a precisamos mudar essa história, tô brincando, não é sobre isso. Mas eu acho que independente do grau de intimidade, a pessoa ela se faz cada vez mais bem-vinda e você se torna uma companhia ainda mais leve quando você chega com algo. Porque assim, eu acho que passa aquele aspecto, sabe, que é uma fagulha no subconsciente da pessoa de dizer assim: "Eu estou dividindo o fardo com você. Não é, eu não estou vindo para sua casa para você me servir, nós estamos dividindo o fardo, nós estamos passando tempo juntos, é uma alegria para você, é uma alegria para mim, nós vamos viver esse momento juntos", sabe? Eu acho que isso é importante, nunca chegar de mãos vazias, em lugar nenhum. Dito isso, eu vou para o meu segundo ponto, que é sobre rodas de conversa. Eu não sei se você é essa pessoa, ou talvez você conhece alguém que sempre que vai chegar numa roda de conversa, chega falando: "Deus me perdoe, mas eu sou incomodada com isso".
de verdade. Eu sou muito incomodada quando você está conversando e chega uma pessoa dando opinião. Vai ver, ela estava ouvindo o assunto de longe e ela já chegou para contribuir. Mas a sensação de quem está na conversa é de: "Oxe, tu tá pegando a história pela metade e tu já quer sentar na janela?". Sabe, eu acho isso tão deselegante. Acho que uma dica de etiqueta legal, proveitosa, é se você vai entrar numa roda e as pessoas já estão conversando, não traz a atenção para você, sabe? Chega, escuta e em seguida você pode entrar no assunto, dar uma opinião e conversar, mas eu acho muito importante esse cuidado de não interromper as conversas, de não chegar opinioso, sabe? E inclusive sobre opinião, um ponto que eu também acho importante é aquele tipo de diálogo onde você sempre tem uma alfinetada para dar nas pessoas, nos assuntos, sabe? Tem gente que gosta de descarregar até elogios com farpas. E eu acho isso extremamente deselegante, sabe? É como uma pessoa que diz assim: "Nossa, que vestido bonito. Eu vi ele estava na promoção, né, da loja tal", ou "Ele funciona melhor com o corpo assim, assim, assado, mas ficou bom em ti". Esse tipo de elogio que na verdade não é um elogio, eu acho extremamente desagradável e eu acho que também é uma denúncia do tipo de pessoa que você é. Mas, para além dessa pessoa que nunca tem uma coisa boa para dizer das outras pessoas e que sejam só coisas boas, que elas não precisam andar de mãos dadas com mas, aquele mas, também tem a gente, também tem as pessoas, aquele tipo de gente que tem muitas coisas para acrescentar, tem muitas críticas, muitos feedbacks para dar, mas nunca tem uma solução. Você já conheceu esse tipo de gente? Gente que nunca tem uma solução para dar, é chegar isso aqui fede, isso aqui tá sujo, isso aqui não deu certo, isso aqui poderia ter sido de outro jeito, ou eu teria dado esse feedback de outra forma, ou não sei, as coisas não foram boas ou esse bolo tá ruim, ou você faz uma refeição e a pessoa diz: "Olha, tem um jeito melhor de fazer isso", ou "É, ficou um pouco seco, acho que passou o ponto". Tem gente que sempre tem uma crítica construtiva para dar, mas no fundo, são pessoas que não carregam solução para absolutamente nada. Esse tipo de comportamento me irrita bastante. E sabe um comportamento também que me irrita? Eu falando sobre isso, me lembrei desse outro. É o tipo de gente que, com as suas atitudes, elas te fazem se sentir insuficiente. Por exemplo, é uma pessoa que, por exemplo, você tá cuidando do seu filho. Você tá lá, foi dar um banho no seu filho, e aí tem aquela mãe do lado que diz assim: "Deixa eu pentear o cabelo dela", aí vai lá e já pega e já começa a pentear e faz um super penteado, pra mostrar que você não tá sabendo fazer, sabe? "Não, eu não tô fazendo isso, eu tô só ajudando", mas tem aquele teorzinho de: "Nossa, você não sabe o que você tá fazendo, eu vou fazer por você". E às vezes pode ser, eh, como é que eu posso dizer? Pode ser gatilho para a pessoa que tá do lado, sabe. Uma vez eu recebi uma visita na minha casa, que a gente estava sentado conversando, aí a pessoa olhou e disse assim: "Onde é que tu guarda a vassoura?". Eu falei: "A vassoura? Como assim a vassoura?". "É porque eu vi ali um besouro ali no chão". "Onde é que tu guarda a vassoura?". "Pode deixar, eu limpo". "Pode deixar, eu vou varrer para você". Parecia que a pessoa estava me fazendo o favor
da vida, que, sei lá, eu era incapaz de limpar a minha casa, sabe. Mas como eu não sou uma pessoa ofendida, eu disse: a vassoura tá ali na área de serviço, é só entra na cozinha, primeira porta à esquerda, pode pegar". Eu deixei ela varrer, tá tudo certo. Inclusive eu disse onde é que estava a pá, e mostrei onde é que estava a lixeira. Então tá tudo ótimo. Mas dizer que isso foi educado, não foi. Dizer que isso foi socialmente aceitável, eu não acho. Eu acho que foi desagradável, eu acho que foi um constrangimento. Mas tá tudo certo, pra manter a amiga eu deixei ela varrer minha casa, achei ótimo, tá tudo maravilhoso, né. Acho que ela fez isso porque eu sou uma pessoa bem resolvida e ela sabe disso, ela sabe que a nossa amizade é inabalável. Outra coisa, é gente que dá spoiler sem pedir permissão. Isso é uma coisa que me deixa um pouco frustrada. Eu sou uma pessoa que eu gosto de spoiler. Tipo assim, se você: "Letícia, eu tenho um filme pra te indicar e o filme tal é sobre isso, achei a tua cara, tu vai gostar, já assistiu? Não, é sobre isso, 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 isso". Aí a pessoa conta a história do filme todo. Isso não me impede de assistir. Eu sou o tipo da pessoa que vai lá assistir. Eu gosto, pode me dar os spoiler, eu vou assistir, eu vou atrás, mas tem gente que quando recebe o spoiler fica desinteressado, né, porque, poxa, já sei de tudo, aí, né, perde aquele saborzinho do inesperado, do susto, do plot twist, né. Então, eu acho que as pessoas precisam perguntar: "Eu eu posso dar spoiler ou eu não, ou você gosta de spoiler, eu posso dizer e tal, tá". Eu acho que isso é educado, eu acho que isso é gentil, sabe, eu acho que isso vale a pena se preservar nas relações. É, outra coisa, viu, eu pesquei, mas é porque tem que pescar gente, fique em paz. Outra coisa que eu acho que irrita bastante, sabe o que é? É isso aqui que eu tô fazendo. Não entendeu? Não entendeu, né? Não entendeu? Gente que conversa olhando no celular. Todo mundo entende. Todo mundo entende. Hoje em dia, a nossa mente é tão acelerada que a gente vai entender se você está sentado, conversando e você precisa olhar no celular. A gente vai entender, mas isso não significa que não é chato, sabe? É chato você estar conversando com a pessoa. Eu tenho aprendido cada vez mais a, se eu vou, assim, eu tenho crianças, então se eu tô em qualquer lugar e as minhas crianças não estão na escola, a probabilidade de eu deixar o celular na mesa é muito grande. Mas, mesmo assim, se for para eu colocar o celular na mesa, eu sempre coloco ele virado. E eu tiro do silencioso, porque eu quero ouvir chamadas, entendeu? Eu tiro as notificações e deixo liberado para chamada, porque eu vou atender uma chamada. Se eu estou conversando com você, eu vou lhe dar atenção, eu vou olhar nos olhos, eu vou conversar, interagindo de forma pessoal e presente. E hoje em dia é tão comum que as pessoas conversem com o celular, às vezes até, sei lá, você está na igreja e você, ok, se você faz anotações no celular, mas às vezes você está tão focado aqui que a pessoa que está comunicando com você, a pessoa que está conversando com você, tem certeza que você está em outro lugar, mentalmente. E hoje em dia a gente sabe que a maioria das pessoas consegue, principalmente se for mulher, consegue se conectar em duas coisas ao mesmo tempo. Mas por mais que você esteja engajado no diálogo, não é legal, é desagradável. A gente não fala, a gente não comenta, porque no fundo todos nós fazemos isso, mas não torna isso mais aceitável ou menos desagradável por completo. Outra coisa é corrigir as pessoas sem que isso tenha sido permitido. Porque eu não vou nem dizer assim: "Ah, é chato você corrigir uma pessoa sem que a pessoa te peça por isso". Ninguém pede correção, não é verdade? Ninguém pede.
Eu não saio por aí pedindo feedback de todo mundo. Eu não faço isso. Se você faz, uau, parabéns e boa sorte, porque você pode também se deparar com situações bem complicadas. Mas, se você vê que é uma pessoa que você tem um grau de intimidade, ou que foi uma situação que realmente merecia que você abrisse os olhos dessa pessoa, o mínimo é você preparar o terreno. O mínimo é você ir ali comendo pelas beiradas, é você ir conversando e analisando se de fato vai ser bem-vindo o seu feedback. Inclusive, eu até conversei aqui num episódio, acho que na primeira temporada ainda, que eu contei o exemplo de uma amiga que chegou para mim depois que ela tinha perdido uma grande quantidade de peso e ela falou assim: "Nossa, eu não tinha amigo porque ninguém me alertou". E aí eu perguntei para ela, falei: "É, mas tu ainda tem peso para perder, né?". E ela ficou chocada que eu falei isso. Aí eu respondi, eu falei: "Tá vendo como não é tão fácil assim a gente receber esse tipo de feedback, esse tipo de chamada? Então será que você não tem amigo ou só é um assunto delicado demais para as pessoas conversarem com você a respeito?". Então a gente também não pode esperar que as pessoas vão chegar falando qualquer coisa, ao mesmo tempo que você não pode chegar falando qualquer coisa. E você precisa preparar o terreno. Falou assim: "Amiga, tu postou um negócio, o que foi que aconteceu? Que foi isso? Tu acha mesmo que é necessário isso e tal?". Eu posso te dar a minha sincera opinião, a minha percepção de alguém que está vendo de fora, e você preparar o terreno e você ser sutil com a sua entrada, sabe, não ficar simplesmente chegando. Não tem muito tempo eu ouvi uma situação de um amigo que estava conversando com uma amiga e ele estava brincando e tal, interagindo normalmente numa roda, só que ele fez uma brincadeira que ela não gostou. No que ela não gostou, ela se sentiu à vontade de jogar sobre ele coisas que ele fez que ela não concordava e que ela não achava bacana. Ela falou: "Olha, mas tu, hein, tu gosta de fazer isso combina? Tu acha isso ético? Tu acha isso coerente? Tu acha que isso, reflete a tua moral?". Ela não falou isso desse jeito, né, gente. Vocês estão entendendo que eu tô passando pano aqui para não ficar, né, tão às claras, mas enfim. E foi um super constrangimento. Ele ficou devastado, ele ficou destruído e depois ela falou: "Mas eu só disse verdades". Mas será mesmo se aquelas verdades estavam na hora, no lugar e da forma adequada? Então, naquele momento, a gente pode classificar ela como uma pessoa que teve foi mal educada, né, como uma pessoa mal educada, como uma pessoa sem classe. Coisa que, se de fato era algo que ela achava que ele precisava saber, o setting, o ambiente, né, deveria ser muito diferente. Então isso importa, eu quero dizer isso. Outra coisa é situações, né, que a gente experimenta, como por exemplo, você "Vixe, me perdi, cadê? Espera aí, cadê? Onde é que tá? Meu Deus, espera aí, minhas anotações se bagunçaram aqui". Não vai embora. É o agradecimento, né. Tem gente que não sabe agradecer e que, assim, banaliza o obrigado, que fala de qualquer jeito, enfim. E se eu tô falando, assim, sobre dicas de etiqueta, né, essa é uma coisa mais sutil das relações. Eu acho que se você quer ser uma pessoa que passa uma energia mais agradável, uma energia mais, acolhedora e presente, eu acho que é valoroso quando as pessoas sabem agradecer de uma forma intencional. Quando você sabe agradecer com
riqueza de detalhes, e não é no sentido de você supervalorizar demais as coisas, é sobre você dimensionar de uma forma, com as suas palavras, um sentimento que seja real. Sabe aquele obrigada de verdade? É você ganhar algo como, por exemplo, eu recebi uma amiga em casa e ela, muito gentil, muito amorosa, chegou e trouxe um presente pra mim, que foi esse colar que eu tô usando. Eu eu sou o tipo da pessoa que eu não abro presente logo, porque pra mim as pessoas são mais importantes do que os presentes. E então eu agradeço a pessoa, eu fico feliz por ela ter pensado em mim, por ela ter lembrado de mim, e eu: "Nossa, muito obrigado, de verdade, não precisava", e eu agradeço isso. E eu não abro logo, porque eu quero dar a devida atenção para o que ela me deu também. Então eu deixei ali a sacolinha do lado, fui, tive um momento, tal. Quando depois que todo mundo foi embora, eu fui abrir a minha sacolinha. Eu abri o presente e eu fiquei muito feliz, eu gostei, achei muito pensado. E aí eu fui e mandei uma mensagem com um agradecimento que foi mais conectado, entendeu? De dizer assim: "Nossa, eu abri, eu achei a minha cara, eu me senti, assim, entendida, compreendida, parece que você realmente me viu nisso aqui". E eu dei as devidas proporções para o presente que ela me deu. Se fosse qualquer outra coisa, não é de você supervalorizar e de você enfeitar com muitas palavras, mas você realmente reconhecer as coisas que são feitas e você conseguir agradecer de forma presente e verdadeira e real, sabe? Eu acho que isso é muito precioso e se perde muito. A gente se perde muito nos nossos obrigados, no nosso "ah, obrigada, ok", entendeu? Ou coisas até que às vezes as pessoas fazem por nós que parece que elas não fizeram mais do que a sua obrigação, sendo que ninguém tem obrigação de fazer nada por ninguém. Então, uma ligação que você recebe, uma pessoa que fala assim: "Nossa, me lembrei de você e eu orei por você", e enfim, o que quer que seja. Eu acho que essas coisas são preciosas e que elas merecem sim um reconhecimento claro e verbalizado, sabe, e presente. Eh, eu acho que a gente poderia finalizar entendendo uma coisa sobre o que é essa etiqueta, sabe. Acho que etiqueta não é sobre recurso, não é sobre Eh, você saber se apresentar e vender e se vender da melhor forma possível. Eu acho que a etiqueta ela fala e também não é sobre perfeição. Eu acho que a etiqueta ela fala sobre intenção de coração. E pessoas bem intencionadas têm zelo em como se apresentar e como estar inserida nos ambientes em que ela está. Então, quando eu penso em etiqueta, eu penso em como eu posso ser a pessoa mais gentil no ambiente em que eu estou sendo convidada a participar, seja esse ambiente como for. Então eu acredito que etiqueta também tem a ver com a maneira como eu falo, a maneira como eu me expresso, a maneira como eu respeito certos ambientes com a minha vestimenta, com a maneira como eu me adequo aos lugares. Uma regra de etiqueta clássica é você, por exemplo, se você recebe um convite, é você perguntar o traje. Por quê? Porque você não quer estar vestido além de todo mundo, nem aquém de todo mundo. E isso é uma forma de você respeitar o ambiente e as pessoas que estão ali. Então, esses detalhes, eles refletem as suas intenções. E quanto mais cuidadoso e atento você for a esses detalhes, melhor você vai viver em comunidade. Então é melhor para você e é melhor para as pessoas ao seu redor. Então por isso que eu achei que seria tão válido e precioso. Quando eu falo de desabafo, eu não quero só vomitar coisas aqui, entendeu? Eu falo desabafo, mas eu abro meu coração desse jeito, querendo que isso faça sentido para você como faz para mim
E se não fizer também, com toda a educação que eu tenho, eu vou respeitar, entende? Mas eu acho que eu vou ter muita facilidade em estar nesse ambiente onde você pensa diferente de mim e nós podemos concordar em discordar. Esse coeficiente de adaptabilidade nas relações também mostra um grau de maturidade e de sofisticação que dinheiro não pode comprar. E é isso. Vamos seguir em frente para mais uma semana e vamos encerrar por aqui, porque senão eu vou começar a falar besteira agora. Chega, 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 chega. Até o próximo episódio do Sincerano Cast.